Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o reverendo Bruno da Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e eu gostaria de compartilhar com você mais uma vez as Escrituras, de novo no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Nós estamos estudando a igreja de Esmirna e nessa devocional eu vou ler mais uma vez o texto, queria que você acompanhasse. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, a palavra do Senhor nos fala: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso das Escrituras. O Senhor já havia falado nesse texto, nós estudamos semana passada, que está com o seu povo, que conhece o sofrimento, que conhece os sentimentos de aflição do seu povo. Mas ao invés de tratá-los como coitadinhos, ao invés de colocá-los num canto e dengá-los, na verdade o Senhor ordena coragem e fidelidade diante da aflição. E essa é a verdade que eu gostaria de expor nesse momento. Que o Cristo glorificado ordena coragem e fidelidade no meio da oposição. O Senhor dá duas ordens. A cena que o Senhor mostra, que o Senhor demonstra, não é uma cena fácil de se encarar. Perseguição, morte para alguns, mas o Senhor ordena: não tenha medo. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da prova, porque essa prisão serviria para aqueles homens como prova de sua fé. E seria uma perseguição contada, com dias contados. É uma perseguição de 10 dias, ou que haveria um momento passageiro, mas que seria de grande intensidade, essa perseguição. E ele está dizendo, e está ordenando a eles: não tenha medo. Mas a segunda ordem que ele dá é ser fiel até a morte. Irmãos, nós por muito menos temos abandonado o nosso compromisso com Deus, mas aqueles irmãos lá de Esmirna, eles foram incentivados a servir ao Senhor e buscar ao Senhor até a morte. Essa é uma palavra de grande dificuldade nos nossos dias. Essa é uma atitude que muitas vezes passa desapercebido dos templos, dos cultos, das palavras que nós ouvimos. Nós devemos perseverar na nossa fé, mesmo que isso nos tire coisas que nós gostamos. E isso, infelizmente, é uma verdade até os dias de hoje. Meus irmãos, mas não é uma verdade não é um momento só de ordenança sem uma bênção, porque o Senhor nesse momento ele está oferecendo algo maravilhoso para aqueles que perseveram. Ele oferece a coroa da vida. Essa não é uma palavra para quem não é crente, essa não é uma palavra para aquelas pessoas que estão assistindo agora, mas que não fazem do Senhor com o seu Senhor e Salvador. Essa palavra é para aqueles que já fizeram isso. Então, se você ainda não fez do Senhor Jesus o seu Senhor e Salvador, único e suficiente, você, para estar debaixo dessa palavra, antes precisa buscar ao Senhor. Essa palavra é para crentes, pessoas que passariam por algo que é difícil de passar, um teste, uma prova da sua fé, do tanto que eles são compromissados com Deus, e isso poderia causar-lhes a morte. Que dificuldade, meus irmãos, aqueles homens estariam enfrentando, mas eles não passariam aqueles que passassem por essa prova receberiam algo maravilhoso, que o Senhor chama ali de coroa da vida. Nós encontramos a mesma promessa correlata, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, Paulo nos fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação.
queria trazer à lembrança um momento da história de Paulo onde ele estava preso em Atenas. Ele já havia fugido de uma outra cidade e ele estava ali no meio de uma perseguição, e ao invés de ficar quieto em casa, ele vai conhecer a cidade e ele vê que a cidade está imersa em idolatria, e por isso ele dissertava na sinagoga e na praça principal todos os dias para aqueles que se encontravam ali. Meus irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós continuemos mesmo no meio da oposição, mesmo no meio da perseguição, mesmo quando as coisas são contrárias a nós. E o Senhor exige de nós fidelidade, que nós possamos buscar então com coragem enfrentar a oposição que se levanta contra nós com fidelidade. Irmãos, nós devemos permanecer firmes nos valores, nós devemos permanecer firmes nos princípios que o Senhor nos ensinou, nas Escrituras, na busca pela santidade, na busca pela defesa da fé. Aqueles que enfrentam isso nas suas faculdades, sendo empurrado goela abaixo, teorias que negam a existência e a criação e a majestade de Deus. Irmãos, nós devemos permanecer firmes quando a nossa família mostra para nós uma vida secularizada, que se contenta com valores que são mundanos, que são valores terrenos, que são valores que se acabam e tiram de nós a nossa responsabilidade de buscar aquilo que é eterno. Nós devemos, meus irmãos, diante dos nossos amigos, enfrentar a oposição da sua má sexualidade, enfrentar a oposição daquilo que eles enxergam como sendo a verdade para um crente, para um homem. Meus irmãos, nós devemos ser homens de Deus. Nós devemos buscar ser mulheres, as mulheres, ser mulheres de Deus. Nós devemos perseverar na nossa fé, mesmo quando a perseguição gera em nós desconforto, quando a perseguição gera em nós dificuldade para a nossa vida. Nós clamamos ao Senhor que diante das provações do dia a dia, quando nós estivermos diante de uma prova da nossa fé, que sejamos, sim, aprovados pela presença, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas e pela nossa busca por fidelidade ao Senhor. Devemos ser fiéis até o fim. O Senhor, Cristo glorificado, exige que o seu povo seja fiel até a morte.